Karina, como fisioterapeuta, eu achei interessante um trabalho que você faz nas mídias sociais de divulgação de opções, de causas de zumbido, que muitas pessoas reclamam mesmo. Pode ser um chiado na cabeça, nos ouvidos, zunido, tem tanto jeito que a pessoa pode estar reclamando que incomoda principalmente à noite. E a grande maioria das pessoas, até tem vídeos meus aqui no meu canal no YouTube que eu falo bastante do zumbido também, que pode não ser somente culpa do ouvido, ou seja, fazer uma lavagem de ouvido, fazer uma cirurgia, ou tomar uma medicação. E aí, Karina, o que você observa como fisioterapeuta na tua experiência já de muitos anos de pesquisa até, o que você já observou de causas que não têm relação com o ouvido, mas estão muito próximas e pode ser a causa do zumbido da pessoa que está assistindo a gente aqui agora? Bom, então como fisioterapeuta, né, vou puxar a sardinha aqui para o meu lado. Então, o que eu vejo na minha prática clínica, né, e nas minhas pesquisas aqui na USP? Existe um tipo de zumbido chamado zumbido somatosensorial ou zumbido somático. O que seria isso? Seria aquele zumbido que ele tem relação com músculos e articulações, principalmente com esta região que é bem próxima às nossas orelhas. Então, pessoas que têm disfunção temporomandibular, que têm disfunção cervical, que tem alguma disfunção também nos ombros, na escápula, né? Pessoas que têm dores nessa região desse cabide aqui, que é cabeça, pescoço, cintura escapular. Então, tudo isso pode ter relação com a sua via auditiva, levando a você ter um tipo de zumbido, que é esse zumbido somatosensorial. Existem outras características também muito comuns, é que, neste caso de zumbido, a pessoa ela modula o seu sintoma com movimentos na mandíbula, seja abrindo, apertando os dentes, jogando a mandíbula para frente, jogando para o lado, ou simplesmente rodando a cabeça, estendendo, flexionando. A pessoa nota que esse zumbido ele aumenta de volume ou baixa de volume ou muda a frequência dele. Então, se você perceber esse tipo de característica no seu zumbido, fica de olho que além de ir no otorrinolaringologista, você pode também passar com um fisioterapeuta que tenha expertise no assunto para poder te avaliar. Agora, tem outras coisas também, sabe, Paulo, que eu noto, que é uma cronologia, né? A gente precisa observar quando é que esse zumbido apareceu. Uma coisa que é muito comum, que eu vejo muito aqui no meu consultório, é a pessoa falar assim: olha, eu fui extrair o meu dente, o meu molar, e começou o zumbido. Isso Hum, tem relação com essa parte somatosensorial. Assim como a pessoa fala, eu fui num quiropraxista, fui dar aquele estralo aqui no meu pescoço, e eu, de repente, percebi um zumbido, ou então era para simplesmente ajudar, né? a pessoa teve um acidente de carro, aí tem aquela lesão do tipo chicote, né? Faz aquele movimento. Então, pessoas que, por exemplo, falam assim: quando eu deito na minha cama, quando eu fico muito tempo, quando eu vou tirar um cochilo no sofá depois do almoço, meu zumbido aumenta muito depois que eu acordo. Então, isso são muito características do zumbido somatosensorial. Outra também que eu estava aqui pensando é aquela pessoa que fala assim: nossa, parece que meu zumbido tá aqui. Tem horas que ele vem para cá, parece que ele anda. E ele flutua muito a intensidade dele ao longo do dia. Pode ser também de aspecto músculo-esquelético. É interessante, né? Você comentou, até tem um vídeo meu no meu canal que eu falo mais ou menos isso da modulação, né? Então, só para aproveitar as pessoas que estão vendo a gente, então qual que seria a ideia? Então, é bom, às vezes o paciente escuta esse zumbido só no silêncio, né? Então, é bom essa pessoa, naquele momento do silêncio, escutar o zumbido dela, imaginar que o som dela seja assim, zzz, imaginar. E o que ela tem que fazer? Então, ela vai escutar o zumbido dela, zzz, e fazer esses movimentos que a Karina comentou. Por exemplo, apertar bem os dentes e ver se isso muda de tom, ou seja, tá lá de zzz, vai zzz, ela solta o dente e volta ao tradicional. Ou inclinar o pescoço para o lado, para o outro lado, para trás, para cima, o pescoço, abrir, fechar a boca, inclinar o pescoço, ver se isso muda. Se mudar, poxa, talvez você tenha um caminho diferente de tratamento para o teu zumbido, às vezes resolver, às vezes diminuir, né? Muitas pessoas eu vejo, Karine, que entram tanto em depressão por quadros assim, e é interessante que tem uma ligação direta, né? O emocional
piora o zumbido, e o zumbido piora o emocional, fica um ciclo vicioso, e essas queixas também cervicais, musculares também, como você comentou, né. Sim, essas queixas musculares, né, por exemplo, o bruxismo. O que é o bruxismo? O bruxismo você pode ranger, você pode apertar, você pode só encostar os dentes ou simplesmente tensionar os músculos da face. É um fator de risco para a pessoa ter um zumbido somatosensorial. Pessoas que têm hábitos, que a gente chama de hábitos parafuncionais, rói unha, tira a pelinha, morde lábio, morde bochecha aqui dentro, tensiona a língua no céu da boca, masca muito chiclete. Tudo isso também é um fator para aumentar a severidade desse zumbido. Então, quando a gente tem essas características aqui, né, como eu expliquei anteriormente, de dores, né, quando a gente desconfia disso, muitas vezes essa parte muscular coloca a lenha na fogueira, porque a gente sabe, não é, Paulo, que o paciente com zumbido, ele tem vários fatores de risco, várias causas que podem estar na mesma pessoa. Então, Uhum. dificilmente a gente pega um indivíduo e vê assim, nossa, ele só tem uma causa levando aquilo. Não, a gente tem que imaginar como um copo d'água. Então, cada situação pode levar a um zumbido que, somado, o copo transborda, gera a última gota d'água e vem esse zumbido. Então, exemplos que pode gerar zumbido: alteração na tireoide, perda de audição, pessoas que têm uma pressão alta também, pode dar picos nesse zumbido, questões musculoesqueléticas, como eu falei, essas dores aqui nessa região. E aí a pessoa também tem uma síndrome metabólica, e aí Uhum. ela se alimenta super mal, começa a comer muito açúcar, e aí gera uma bagunça aqui na orelha interna. Aí, no caso, ela comeu agora na Páscoa, todo mundo se acabou no chocolate, comeu exageradamente doce, de uma forma exagerada. Ninguém tá falando que é para deixar de comer seu chocolate, eu tô falando de exageros, né? E às vezes essa pessoa ela já tem uma disfunçãozinha metabólica. Aí a pessoa fala, nossa, foi isso que gerou. Então, às vezes, é uma somatória de situações que leva a pessoa a ter o zumbido. Então, a gente precisa fazer uma investigação, que nem um detetivezinho lá, perguntando sobre toda a história do paciente para poder entender o que está levando aquele zumbido e ir arrumando cada setorzinho ali daquelas gavetinhas que está fazendo esse zumbido estar lá presente.